Lúcifer é o diabo colocado pela igreja? Não, não é o diabo colocado pela igreja. O responsável pela tradução da Bíblia foi um homem chamado Jerônimo. Então ele traduziu as escrituras hebraicas e gregas para o latim. E basicamente em Isaías capítulo 14, versículo 12, que diz: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada." Naquela época, acreditava-se que esse texto de Isaías capítulo 14, versículo 12, estava fazendo alusão a Satanás, o diabo, colocado pela Igreja Católica. No texto de Isaías 14, 12, estava escrito na língua original, Helel ben Shahar. Ele tinha que traduzir essa frase para o latim. Aí que é o problema. E isso significava a estrela da manhã. Mas como é que ele ia traduzir Helel ben Shahar? Então ele colocou a palavrinha Lucifer, que seria a tradução de estrela da manhã. Porém, a gente tem que entender a origem. Então, Helel ben Shahar. Helel significa brilhar muito, tá um brilho muito forte. A estrela da manhã está fazendo sentido ao planeta Vênus. Aí depois a gente tem a palavra Ben. Ben é filho. Filho, aí vem Shahar, como se fosse o crepúsculo. Essa seria a tradução. Mas como ele não conseguia traduzir isso para o latim de uma forma mais clara, ele colocou Lucifer, que é exatamente a ideia de estrela da manhã, estrela da alvorada, luz da manhã, estrela matutina, estrela do pastor. Basicamente foi a nomenclatura que ele achou para o latim. Então, como as pessoas achavam que Isaías 14:12 estava se referindo a Satanás, o diabo, aquele anjo caído, se convencionou a chamá-lo de Lúcifer. A igreja automaticamente adorou, porque aí conseguiu colocar um nome para a criatura. E agora você pode chamar a criatura pelo nome e assim poder arrecadar os fiéis. E tudo estava se referindo ao planeta Vênus, porque Vênus é o portador de luz. Vênus é como se fosse o Sol além do horizonte. E o interessante é que o planeta Vênus, de onde vem tudo isso, ele nasce antes do Sol. Então ele é um planeta que brilha antes do Sol. Por isso, estrela da manhã. Ó estrela da manhã. Então, meus queridos, a palavra Lúcifer, ela não é verdadeira. Ela não é o nome dessa criatura que a Igreja Católica diz que é Satanás, o diabo. E por que eu estou fazendo esse vídeo para vocês? Para tomarmos cuidado. É como se a gente nascesse e tivéssemos sido injetados com um conhecimento que não é verdadeiro. Isso não está escrito lá. A escritura original é Helel ben Shahar. Helel ben Shahar é estrela da manhã. E lembrando também que Jesus Cristo também é chamado de estrela da manhã. Logo, não é referência a Satanás. Do outro lado, talvez você diga: eu não acredito no diabo, eu não acredito no Satanás, acho que isso tudo é uma invenção da igreja, da religião ou do mundo. A questão não é se ele existe ou se ele não existe, se é bom ou se é mal. Aqui, nesses vídeos, eu estou traduzindo para vocês a verdade que está escrita nas escrituras originais gregas e hebraicas, para a gente sair desse analfabetismo funcional e entendermos que Lúcifer, não há nada de ruim nesse nome. Afinal de contas, se significa estrela da manhã, estrela d'alva, significa uma coisa brilhosa, então não tem nada de errado. Só que nós ficamos com medo porque a sociedade, a religião impôs que o nome dessa criatura é Lúcifer. E lembrando a vocês que ninguém, em nenhum lugar da Bíblia, diz o verdadeiro nome dessa criatura colocada na Bíblia como um anjo caído. Logo, foi um erro de tradução do Jerônimo, esse homem que traduziu a Bíblia para o latim. Apenas isso. E aí houve ali o aproveitamento da igreja para causar um terror. Porque a partir do momento quando você sabe, ou quando você diz que o nome de algo ruim é X, você começa a ficar com medo daquilo. E a primeira coisa que você faz é o quê? Eu quero ir para um lugar seguro. E aí você corre para a igreja. E eu vou falar uma outra coisa nesse vídeo. Eu não estou criticando a igreja, estou dizendo que a verdade liberta. Se a igreja diz que o nome é Lúcifer e esse não é o nome e ela sabe a verdade, então tome cuidado. Porque se a verdade liberta e você está num local que está mentindo, talvez esse não seja o local tão verdadeiro que Yeshua HaMashiach gostaria que você estivesse. Pensa nisso, medita sozinho e usa teu livre-arbítrio com consciência para se aproximar de Deus sempre.